No primeiro vídeo aqui do canal eu contei a história do motor VR6 da Volkswagen e como dele surgiu o motor VR8, que é chamado de W8 para facilitar o marketing. Depois contei como do W8 nasceu o W12, que foi usado no super esportivo W12 Nardo e está até hoje nos carros da Bentley. E hoje, para encerrarmos a saga dos motores bizarros em W aqui no canal, depois de muitos comentários pedindo, eu vou contar a história de como o W8 deu origem ao W16 Quadriturbo dele, o mais bruto dos hipercarros, o Bugatti Veyron. O Veyron é simplesmente o auge do exagero e da complexidade na engenharia. Hoje ele é famoso pelos seus números que desafiam a realidade, mas a semente para o seu lançamento foi plantada em 1998, quando a Volkswagen adquiriu os direitos de uso do nome Bugatti. A Bugatti havia falido em 1995 após o fim da produção do EB110, em uma história que também trarei aqui para o canal mais pra frente. A empresa, fundada em 1909 por Ettore Bugatti, Ghorlami, destacou-se desde o início pelo desempenho de seus carros de corrida e pelo alto preço e exclusividade dos seus carros de luxo. A Volkswagen então decidiu resgatar essas características e colocou a Bugatti para trabalhar duro. Antes de chegarem no Veyron de produção, 4 protótipos foram feitos. O primeiro deles veio já mesmo naquele ano de 98, no Salão de Paris. O carro conceito era o EB118. Ele foi desenhado pelo estúdio Ital Design, sob o comando de ninguém menos que Giorgetto Giugiaro, o meu designer favorito. E a inspiração era o clássico Bugatti Type 57 Atlantic. Já no protótipo EB118 começou o trabalho em parceria com a Michelin para desenvolver os pneus, algo que seria crucial no futuro, visto que Ferdinand Piëch, o então Big Boss do grupo Volkswagen, estava simplesmente obcecado em produzir um carro com mais de 1000 cavalos. Uma parte dessa obsessão gerou o W12 Nardo, cuja história contei aqui no canal no episódio 11. A outra parte dessa gana foi despejada sobre os engenheiros da Bugatti, que para o conceito EB118 criaram um motor W18. Sim, é exatamente o que o nome sugere, um motor de 18 cilindros. É simplesmente o motor mais maconha e drogas pesadas que eu já vi na minha vida. Esse motor tem 3 bancadas de 6 cilindros cada, em uma viagem na maionese absurda. Uma bancada ficava na vertical, uma na diagonal e outra na horizontal, com um ângulo de 60 graus entre cada uma delas. Eu acho que o W do nome do motor era de Weed. Por consequência dessa disposição maluca de cilindros, o motor tinha 3 cabeçotes operando individualmente, com 4 válvulas por cilindro. Fazendo as contas, então, são 72 válvulas nesse motor. Cada uma das 3 bancadas também tinha uma central eletrônica própria, comandada por uma centralina mestra. Por conta da concepção modular dos motores da Volks, o W18 tinha componentes de outros carros do grupo, como por exemplo os próprios cilindros. Eles tinham 76,5 mm vindo do motor 1.2 do pequenino Volkswagen Lupo. Não complexo o suficiente, ele ainda tinha um baixo deslocamento para a quantidade de cilindros, eram apenas 6,2 litros. Pequeno, mas denso, o motor pesava 316 kg. Isso é simplesmente mais pesado que 3 motores 1.0 TSI juntos. E para fechar com chave de ouro essa brisa, ainda tinha câmbio automático de 5 marchas com o chassi e o sistema de tração integral que equipava o Lamborghini Diablo. Era simplesmente uma loucura sincronizar e acertar esse motor, e o rendimento, por mais que bom para um aspirado de 24 anos atrás, não valia nem de perto o esforço. Eram 555 cavalos a 6.800 RPM e 66,2 kgf de torque a 4.000 RPM. O rendimento estava bem longe do que Piëch queria, então trazer o W18 para as ruas foi uma opção descartada, mas não sem antes aplicarem o motor em 3 protótipos nos 2 anos seguintes. Depois do EB118, veio o EB218, que era a versão de 4 portas.
Depois colocaram o W12 na posição central traseira no protótipo Chiron 18/3. Sim, Chiron, o mesmo nome do carro que viria a ser o sucessor do Veyron anos depois. Esse nome é uma homenagem ao piloto da Bugatti, o Lotus Alexandre Chiron, piloto falecido em 1979 e detentor do recorde de piloto mais velho a concluir um GP de Fórmula 1. Por mais que o Chiron 18/3 fosse muitíssimo rápido para sua época, com um 0 a 100 de 2.9 segundos e máxima de 335 km/h, ainda não era o suficiente. Então a Bugatti continuou trabalhando feito louca, apresentando o último protótipo, que foi o Bugatti EB 18.4 Veyron Concept. Aqui nascia o design mais próximo do Veyron de produção. As linhas estabelecidas aqui foram as que de fato seguiram em desenvolvimento, junto com o nome Veyron, que também permaneceu. Veyron é uma homenagem ao também piloto da Bugatti, Pierre Veyron, que teve a sua primeira vitória em 1930 a bordo de um Bugatti Type 37A. Ele também venceu as 24 horas de Le Mans em 1939, como um dos pilotos do carro Bugatti Type 57S Tank. Aqui no conceito EB 18.4, ainda tínhamos o mesmo motor W18, mas agora com câmbio manual. Uma loucura que viria a ser insustentável no Veyron de produção. E que agora vamos finalmente falar dele. Você deve pensar aí, caralho, Kelvin, toda essa volta pra falar do Veyron? Não dá, eu não consigo não ser assim. Pense nos meus vídeos como uma jornada que conta mais do que o destino final. Uma desculpa chique pra dizer como eu sou enrolado. Jornada que também foi longa para os engenheiros da Bugatti, esses são os heróis desse vídeo. Foram longos 6 anos de desenvolvimento desde o conceito para o carro que finalmente iria ganhar as ruas em 2005, definindo de vez o termo hipercarro e desafiando as leis da física. Nada é bonito demais, nada é caro demais. Palavras de Ettore Bugatti encarnadas nesse carro. Pode adicionar também um nada é complexo demais nessa frase. O Bugatti Veyron foi o primeiro carro produzido em série capaz de ultrapassar os 400 km/h. E batendo aquela meta de Ferdinand Piëch, com 1001 cavalos de potência. Como isso foi possível? O ingrediente principal dessa receita era o seu motor. Como eu mencionei, o W18 foi descartado, dando lugar ao 8.0 W16 Quadriturbo. Era literalmente a união de dois motores W8 da Volks com um só bloco e um só virabrequim. Eram 1001 cavalos e 127,4 kgfm de torque. Por mais que eu ame câmbio manual, é simplesmente impossível operar uma embreagem com números tão absurdos de potência. O principal desafio da engenharia foi fazer com que o carro entregasse toda essa força, mas também com segurança e confiabilidade. E para isso, o câmbio do Veyron era um DSG de 7 marchas. A tração era integral e permanente. Sem isso, o carro seria enfiado no primeiro poste que visse pela frente. Eu digo isso porque o perfil de donos do Veyron não é necessariamente um gearhead aspirante a piloto, na verdade bem longe disso. Donos de Veyron costumam ter, em média, um iate, 3 jatos e 84 carros na garagem. 84. Porra! Tudo isso? Mas realmente, só alguém com uma conta bancária desse tamanho para desembolsar 2 milhões de dólares por um Veyron. E alguém com essa grana toda só compra esse carro por status, a gente tem que ser realista. Mas essa ostentação toda sai muito, mas muito caro no pós-venda. Você aí que leva seu Palio no tonhão da esquina para economizar, saiba que donos de Veyron não têm essa opção. Uma singela troca de óleo de um Veyron custa 25 mil dólares. Para trocar o óleo do carro são nada menos que 16 litros de óleo em 16 pontos de drenagem. Um carro comum tem 1. O processo é tão complexo que exige o desmonte de painéis traseiros e demora ao todo 27 horas. Agora demora. Que demora? Outra manutenção preventiva que custa o olho da cara são os pneus.
Lembra que eu falei da Michelin? Então, eles produzem um pneu exclusivo para o Veyron chamado Michelin Pilot Sport Packs. E aqui não tem essa de trocar só os 2 pneus mais gastos que nem a gente faz aqui no Brasil não. O Veyron só pode ser trocado o jogo inteiro de pneus, custando humildes $30 mil. A instalação utiliza um adesivo industrial para prender as rodas no pneu, e esse adesivo tem durabilidade de apenas 18 meses. Mesmo que o carro fique parado esse tempo todo, a troca em 18 meses é obrigatória. Mas caso você usar o Veyron como seu daily driver, o prazo de 18 meses vira irrelevante, porque os pneus duram apenas 10 mil quilômetros. Ainda achou pouco? Pois a cada 3 jogos de pneus, para garantir a segurança, é obrigatório trocar também o jogo de rodas. E essas rodas mais o preço da instalação ali vai custar uns $120 mil, pouca coisa. Eu não estou suportando mais. Esses pneus, se você usá-los de fato para testar se o Veyron realmente alcança a velocidade declarada, eles vão durar apenas 15 minutos. Mas calma, eles não vão explodir. É porque no máximo em 10 minutos o tanque de 100 litros do Veyron vai ter esvaziado. Posto de piranga. Aí você pensa também, e se caso uma dessas 4 turbinas quebrarem? São $16 mil. Mas se você trocar alguma delas, vai ter que trocar também o coletor de escape junto com o restante do escapamento e também o catalisador. E aí já se vão mais $25 mil. Mas você está lá, firme e forte, gastando dinheiro e usando o seu Veyron diariamente. Aí por algum descuido seus bancos desgastaram. Bom, agora você precisa de um banco novo, certo? Não. Eles só vendem o interior completo do carro custando $150 mil e é isso que você precisa. Vocês estão de sacanagem! A gente poderia ficar aqui horas e horas contando todos os custos de manter um Veyron, mas isso é problema de gente rica. Nós, meros mortais, vamos continuar sonhando acordado com um W16 Quadriturbo. O Veyron teve o codinome 16.4 no seu lançamento, mas isso não significa que ele tem 16.400 cilindradas. Ele é bizarro, mas nem tanto. 16 é pelo número de cilindros e o ponto 4 é pelos 4 turbos, sendo que, como falei, ele era na verdade um 8.0, que tinha exatamente 7.993 cilindradas. Cada unidade do Veyron é tratada como uma obra de arte, não à toa que ele é montado manualmente. O local onde o hipercarro é fabricado, um complexo de mais de 1.000 metros quadrados, se chama Atelier Bugatti. Margarete. Eu preciso parar com isso. É um prédio que foi inaugurado em 2005 e ele tem um formato oval, inspirado pelo emblema da marca. Uma curiosidade desnecessária aqui, ó. Cada um desses 16 cilindros do W16 do Veyron tinha um diâmetro e curso de 86 mm. Isso é igual ao Família 2 2.0 da Chevrolet. Eu tô imaginando agora um dono de Vectra no bar falando assim, meu motor tem o mesmo diâmetro de pistão que um Bugatti Veyron. Uma outra curiosidade também é que, segundo a Bugatti, esse W16 Quadriturbo gera na verdade 3.000 cavalos. Mas desses 3.000, 2.000 cavalos viram calor e só 1.001 conseguem ir de fato para as rodas. Olhando esse dado, o Veyron poderia ser uma bomba facilmente, literalmente uma bomba. Mas é aí que entra outra linda complexidade do Veyron. Para dissipar todo esse fogo em potencial, o carro tem nada menos que 10 radiadores. Olha essa lista, são 2 intercoolers do tipo ar-água, um radiador só para os intercoolers, 3 radiadores para o líquido de arrefecimento do motor, um radiador para o ar-condicionado, um radiador para os 16 litros de óleo do motor, um radiador só para o óleo do câmbio e mais um radiador só para o óleo do diferencial central. Só assim para o motor não fritar quando usado no limite. Mas segundo a Bugatti, raramente você vai usar esse limite todo, porque com tanto torque de sobra, até os 240 km por hora ele só usa 280 cavalos. Os 721 cavalos, entre aspas, de sobra, só são usados acima dos 240 km por hora até chegar à velocidade final, que era de 407 km por hora limitado eletronicamente. Essa potência necessária para chegar na velocidade máxima vem por conta da resistência do ar, que quanto mais rápido o carro vai, mais a resistência do ar vai aumentando, como se fosse um, entre aspas, freio. Falando em freio, o sistema de freios do Veyron tem uma potência equivalente a 4.000 cavalos,
O carro está sempre freando mais forte do que acelerando. O Veyron freia de 100 km por hora a 0 em 2.2 segundos. E de 407 km por hora até 0 freia em 10 segundos, segundo a Bugatti. Mas parte do mérito da frenagem absurda vem da asa traseira, que ao pisar no pedal do freio ela cria um efeito tipo os flaps dos aviões, inclinando 55 graus. Essa asa sozinha gera a força de frenagem de um carro convencional. Realmente a segurança foi um ponto levado extremamente a sério nesse monstro. Fora a segurança dos freios, a famigerada fibra de carbono foi usada basicamente em tudo no carro. Mas mesmo esse material sendo super leve, com toda a complexidade do motor e o luxo da cabine, o Veyron se tornou uma enorme de uma barca. São 1.888 quilos. Peso que para mim só torna mais impressionante ainda os números de aceleração. Então vamos finalmente falar deles. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 2.5 segundos, faz de 0 a 200 km por hora em 7.3 segundos e faz 0 a 300 km por hora em 16.7 segundos. O Veyron tá lá de boa, quase chegando a 300, enquanto meu carro mal chegou no 120. Cinco anos depois do lançamento, em 2010, a Bugatti removeu esse limitador de velocidade que eu mencionei em 5 unidades do Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition. Ô nome grande! Além da ausência do limitador, outras modificações foram feitas, como na suspensão, que recebeu novas barras estabilizadoras e novos amortecedores. O peso do carro também foi reduzido em 50 kg e o motor ganhou mais alguns upgrades ali para entregar 1.200 cavalos e 152 kg de torque. O resultado disso foi um novo recorde de carro mais rápido do mundo, chegando a surreais 431 km por hora. As outras 25 unidades do Veyron Super Sport foram limitadas a só 415 km por hora. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. No total, somando toda a imensa lista de versões especiais desse carro, foram fabricadas 450 unidades do Veyron, com cada uma delas dando um prejuízo de 6,27 milhões de euros para o grupo Volkswagen, provando que a única justificativa plausível para a existência desse carro é o status, tanto para os donos do Veyron quanto para a marca Bugatti. Outro carro que também dava prejuízo, mas não tão grande, era o Volkswagen Phaeton, que é o outro carro que também fez surgir esse motor em W. Assiste o episódio 11 do canal que eu falo um pouquinho sobre isso. Hoje, com o sucessor Chiron, a Bugatti finalmente está gerando lucros, o que deve ser a primeira vez na história depois de falir 2 vezes. Esse sucessor do monstro Veyron, o Chiron, ele ainda está em produção, usando uma nova atualização do W16 Quadriturbo, agora com 1.500 cavalos. E ele existe e está sendo fabricado, viu, o Devil 16? E assim, é notável que é possível conseguir um desempenho absurdo assim, sem ter um motor tão exagerado como o do Veyron. Mas acontece que o Veyron é mais uma afirmação sobre rodas do que um carro feito para correr de verdade. Ele é um carro mais para se provar possível. Com ele a Volkswagen disse: nós podemos criar o carro mais rápido, mais extremo, de engenharia mais complexa e mais caros do mundo. Cumpriram sua palavra e deixaram o seu legado. E você aí que chegou até o fim desse vídeo, você gosta do Veyron? Gosta desses motores quadriturbos super exagerados? Então assiste esse meu vídeo sobre o Chrysler MI 412, eu garanto que você vai gostar. Na voz, Kelvin Farias, do canal Autotelling, muito obrigado e até o próximo vídeo.